É porque eu não estava aqui. Eu passei o fim de semana em Nova York. Tragédia no Rio de Janeiro. Alaide Moreira, de 25 anos, é atropelada depois de sair enlouquecida pela rua. Segundo a polícia, Alaide tinha um problema com a irmã Lúcia, de quem tinha roubado o namorado Pedro. Enquanto estava sendo operada, Alaide tinha alucinações com uma tal de Madame Clessy, assassinada por um jovem há muitos anos atrás. Mas que horror! Que tragédia! Que mundo cão! Quem é que escreveu isso, Felipe Reis? Quem escreveu essa história que você acabou de ler, Gelson, foi o jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues. Alaide, Lúcia, Pedro e Madame Clessy são personagens de Vestido de Noiva, uma peça que estreou em 1943 e é considerada um marco do teatro brasileiro moderno. Bom, aqui ao meu lado está o professor de literatura, ator e diretor Maurício Soares Filho. Professor, Vestido de Noiva é uma peça com que psicológica, uma peça psicológica. Que outros estilos Nelson Rodrigues aborda? Bom, a gente tem uma divisão clássica das peças do Nelson, que foi elaborada pelo professor Sábato Magaldi, né? Que divide toda a obra dele em 3 grupos, principalmente. O grupo das tragédias cariocas, o grupo das peças psicológicas, no qual o Vestido de Noiva está inserido, e um terceiro grupo das peças míticas. Eu diria que os 3 grupos rondam esse universo do mundo cão, da tragédia, dos dramas familiares pesados, densos. Como é montar uma peça de Nelson Rodrigues? Quais as dificuldades de transformar um texto numa peça? Tipo, a coisa escrita numa coisa falada. Bom, eu acho que no caso do Nelson, o texto foi escrito para ser falado. Então, é sempre um presente para a boca de um ator ter um texto tão bem escrito, né? Eu acho que não existe essa divisão. Agora, sem dúvida, montar Nelson Rodrigues é um grande desafio. Eu acho que é algo meio assustador, que exige uma grande maturidade do diretor e dos atores, e por isso, inclusive, a gente tem visto poucas montagens de grande repercussão, porque é algo muito complicado, é tão denso, tão trágico, tão séria a discussão, que aquilo beira o ridículo, eu diria, em muitos momentos, né? Há uma linha tênue entre a tragédia excessiva e a grande comédia escrachada. Vestido de Noiva e algumas outras peças de Nelson Rodrigues também foram transpostas para o cinema. Como é? Qual é a dificuldade dessa adaptação para a telona? Um filme, teoricamente, claro que nós temos honrosas exceções a isso que eu estou falando, mas teoricamente o registro realista é mais usado, é mais comum. E aquele texto, a carga do Nelson Rodrigues, as cores em que o Nelson Rodrigues carrega mesmo os seus personagens, ficam às vezes esquisitas no cinema, eu diria. Então a pessoa que adapta tem que ser um gênio também. Puxa, acho que sim, porque se meter com o Nelson Rodrigues é complicado de qualquer forma, você entende? Quer dizer, o cara vai se meter a contribuir com o Nelson. De qualquer forma, o diretor de teatro, o ator, também estão, cada um ao seu modo, contribuindo com o texto que já existe. Mas acho que no caso do diretor de cinema, isso é mais grave. Porque o teatro é a arte do ator e o Nelson escreveu isso para os atores falarem. O cinema é a arte do diretor. Escrever para ser ouvido é diferente de escrever para ser lido? Ah, totalmente, totalmente. Acho muito difícil, por exemplo, adaptar o Machado de Assis para cena. Nós temos alguns exemplos de bons resultados, mas é difícil. Porque o Machado, na minha modesta opinião, é um cara para ser lido, né? Assim como Guimarães Rosa e tal. Acho que colocá-lo na cena dificulta um pouco. Acho que é outra coisa. Acho que, desculpa, só retomando sua pergunta, se é diferente escrever para ser lido e escrever para ser dito, né? É bem diferente. Acho que um cara que é um super romancista pode não ser um bom dramaturgo. E um cara que tem uma agilidade de diálogos e sabe escrever um texto redondo para ser falado no palco, na tela, pode não conseguir ter fôlego para desenvolver um romance, um texto narrativo. Dica anotada, Felipe Reis. Anotada. Sim, se você quer mesmo saber o que aconteceu com a Alaide, o jornal Nossa Língua recomenda a leitura de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Até mais. Você sabe o que é um teatro de arena? Teatro de arena? Não faço a mínima ideia. Eu acredito que seja um teatro a céu aberto. Vem do início do teatro, que eram as arenas,
Semmelweis, isso na Grécia Antiga, Roma. Eram teatros de antigamente que eles faziam com a plateia em volta e o teatro acontecia no meio. É aquele teatro em que os expositores, né, os dramaturgos, né, se misturam bastante com a assistência, com o público, né? Há uma coparticipação grande, né, entre os atores e a assistência e o público. Ao contrário do tradicional palco italiano, aquele que os espectadores ficam de frente para os atores, o palco em um teatro de arena é situado no meio da plateia em um nível inferior. Dessa forma, o público acomoda-se ao redor do espaço cênico e fica mais próximo dos atores. Teatro de Arena também é o nome de um dos mais importantes grupos teatrais brasileiros, fundado em 1953 em São Paulo. O Teatro de Arena de São Paulo inovou ao valorizar textos de autores nacionais e produções de baixo custo, em contraposição às peças sofisticadas apresentadas em outros palcos. Por ali passaram grandes dramaturgos como Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal e Oduvaldo Viana Filho. O Arena fechou as portas em 1972, mas o espaço foi reaberto anos depois e hoje abriga o Teatro de Arena Eugênio Kusmer. Não tô te falando, os homens vão com a tua cara, não te disse? Aproveita agora, dá uma mãozinha pra eles. Que mãozinha é essa? Tião, eu, por exemplo, bom, eles estavam querendo saber uns nomes, aí eu falei. Falei, Tião, senão eles ficavam me cobrando. Outra vez sopa. Ai, olhe lá. Eu não vou querer não, dona Romana. Que não vai querer, menina? Deixa de besteira. Onde come 4, come 5. A minha mãe disse pra eu não abusar da senhora. Diz pra sua mãe deixar de ser besta.